pessoal, tudo bem? Oi pessoal, tudo bom? Hoje estamos aqui para falar sobre os fundos de ações, parte 1. A gente vai falar futuramente as novas partes, porque esse assunto rende bastante. Então, fazemos algumas perguntas e respostas, então vamos respondê-las. Vamos lá. A primeira pergunta é: o que são fundos de ações? Os fundos de ações têm como principal objetivo investir o dinheiro das cotas na Bolsa de Valores, mais precisamente em ações de empresas que estão disponíveis no pregão, que é a compra e venda de ações na Bolsa. Um fundo só pode ser classificado como fundo de ações se os gestores investiram no mínimo 67% do valor das cotas em ações. Bom, e falou quase tudo, né? Então, fundo de ações realmente tem o objetivo de investir na Bolsa de Valores. Depois, nos outros vídeos, a gente vai ver algumas modalidades desses fundos de ações, mas para ser considerado como fundo de ações, é necessário ter 67% no mínimo de investimentos em ações, e o restante, o gestor do fundo, ele pode variar o investimento em outras aplicações de renda fixa, câmbio, multimercado, etc. Mas os 67% tem que ser a cota mínima para ser investido exclusivamente em ações. A segunda pergunta é: quais são as vantagens dos fundos de ações? A primeira vantagem é a gestão profissional. Exatamente. Diferente de outras opções de investimento em renda variável, por exemplo, ETFs, ou um investimento direto em ações, o fundo de ações ele conta com a gestão profissional de um ou mais consultores, um ou mais gestores que montam a carteira de investimento e que são especialistas no mercado, estão antenados com o mercado, eles monitoram as novidades do mercado e montam a carteira que seja mais competitiva possível para que o fundo tenha uma boa performance. A segunda vantagem é a praticidade. A praticidade é porque é muito fácil investir em fundo de ações, não é necessário montar por conta própria uma carteira de investimentos, basta escolher o fundo de ações mais apropriado, mais conveniente, fazer o aporte mínimo de acordo com o fundo de ações, ou seja, o fundo de ações ele solicita um valor mínimo de investimentos. E o resto, o gestor do fundo, ele vai fazer o acompanhamento, vai fazer a avaliação de performance, e o investidor ele tem como preocupação apenas monitorar os resultados no decorrer do tempo. E a terceira vantagem é o pagamento de impostos. Exatamente. Diferente, por exemplo, das ETFs, onde, independente do valor de investimentos, é necessário pagar 20% de imposto de renda, o fundo de ações é possível ter uma incidência de impostos menor. Por exemplo, se há uma aplicação de um determinado valor e essa aplicação ela é feita num período maior do que 2 anos, é possível pagar um imposto de renda de apenas 15%, se comparado com as ETFs, onde o imposto de renda é 20%, há um ganho em relação à redução do imposto de renda, mas para isso é necessário ter um planejamento e manter o dinheiro parado, investido por lá, durante pelo menos 2 anos. A quarta vantagem é os bons gestores à disposição. É a diferença entre investir em fundos de ações contando com a experiência de bons gestores e fazer as escolhas por conta própria. Fazer as escolhas por conta própria não é ruim desde que o investidor tenha conhecimento, experiência, saiba lidar com ganhos e perdas e saiba ter controle emocional nos investimentos, conforme a gente falou em outros vídeos. Agora, fazendo um investimento em fundo de ações, esse fator emocional, o fator conhecimento e experiência, ele é minimizado, porque é possível fazer um investimento em fundo de ações e ter o acompanhamento, ter o monitoramento da performance com base nas escolhas de terceiros, com base nas escolhas, como eu falei, de gestores profissionais experientes.
E a última vantagem é a diversificação. Na montagem da carteira dos fundos de ações, os gestores têm a possibilidade de fazer a diversificação, respeitando, obviamente, aquele percentual de 67% focado em ações, mas mesmo considerando esses 67%, há a possibilidade de fazer escolhas em relação aos papéis de renda variável, escolher ações, retirar ações da carteira e colocar outras ações mais convenientes e aproveitar os outros 33% para fazer escolhas em outros tipos de investimento e fazer com que a carteira seja versátil e que tenha a diversificação necessária para ter melhores ganhos e evitar uma volatilidade excessiva. A terceira pergunta é: quais são as desvantagens dos fundos de ações? Bem, a primeira desvantagem é que muitos fundos têm baixa liquidez. Exato. Então existem fundos onde é necessário manter o dinheiro aplicado durante 20 dias, 30 dias. Então, se é necessário, por exemplo, fazer um resgate emergencial do valor investido, é necessário guardar esse período de tempo e não é possível ter o dinheiro imediatamente em mãos. Por isso é importante, durante o planejamento dos investimentos, de focar o valor investido em fundo de ações naquele valor onde não é necessário ter um resgate imediato e onde esse valor não seja destinado a cobrir despesas emergenciais, por exemplo. A segunda desvantagem é que as taxas podem reduzir a lucratividade. Como os fundos de ações é gerido por gestores profissionais, esse trabalho não sai de graça. Então, os gestores eles cobram, eles fazem a cobrança de uma taxa de administração que pode variar de 0,25%, em alguns casos pode chegar até 3% de taxa de administração. Existe também a taxa de performance, que pode chegar a 20% do lucro obtido. Ou seja, quando há uma escolha de investimento em fundo de ações, há também uma decisão de deixar o gerenciamento desse fundo de ações na mão de profissionais e eles vão cobrar uma taxa de administração por isso. Outra desvantagem é que os fundos de ações não têm cobertura do FGC. Dependendo, se comparado com a renda fixa, o fundo de ações ou os fundos de ações, eles não têm a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC. Então, se o fundo de ações, por exemplo, se tiver uma catástrofe e o fundo de ações ele falir, porque o fundo de ações nada mais é do que um CNPJ, o investidor vai perder todo o dinheiro aplicado. Isso é muito difícil de acontecer. Eu não me lembro de nenhum caso recente envolvendo fundo de ações que faliu e os investidores perderam todo o dinheiro aplicado. Se comparado, por exemplo, à renda fixa, o Fundo Garantidor de Crédito ele tem a garantia de ressarcir o investidor em até R$250 mil por CPF. Os investimentos em fundos de ações não. Eles não têm essa garantia, mas, de novo, a possibilidade de ter uma perda substancial e um fundo de ações falir é realmente muito pequeno. Portanto, isso não seria uma grande preocupação, na minha opinião. É isso, pessoal. Tem alguma consideração, Guilherme? Não? Então, beleza, pessoal. Obrigado pela participação. Até mais. Tchau, tchau.